Olá, eu sou Ilan Reis, contadora, sócia fundadora da Reis Assessoria Contábil. Estou vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC-RJ, vice-presidente do SESCOM-RJ. Sou pós-graduada em tributos, graduada em administração de empresas, especialista em finanças e coach pelo ITZ. Hoje, nós vamos ter uma aula de educação financeira feminina. Mulheres, dinheiro é igual a educação financeira. As mulheres estão cuidando mais das suas finanças pessoais. Pelo menos é o que revelou um estudo realizado pelo app Finanças Guia Bolso. O levantamento feito a partir dos dados dos usuários do aplicativo concluiu que nossa saúde financeira avançou mais do que a dos homens no primeiro semestre desse ano, 2,2%, enquanto o indicador dos homens subiu 1,57%. Mas hoje não viemos aqui para discutir o poder masculino, e sim falar sobre nós, mulheres femininas, fortes e consumistas? Claro que não. Como anda a sua relação com o dinheiro? Ele desaparece logo que o mês começa? Chega no sufoco até o dia 30? Ou você sobrevive até o próximo salário com alguma sobra para o futuro? O uso realmente saudável do dinheiro vai muito além de pagar contas, embora esse, com certeza, seja um excelente caminho para que ele realmente cumpra o seu principal objetivo, que é ajudá-la a realizar seus sonhos. É preciso assumir o controle sobre uma série de etapas que vão desde as suas decisões de compra e pagamento até o conhecimento do orçamento e escolha de investimentos. Você já pensou em como a educação financeira pode fazer a diferença na sua carreira? Por mais que falar sobre dinheiro ainda seja tabu na nossa sociedade, é difícil pararmos para pensar em como ele influencia diversas áreas de nossa vida. Entretanto, quando aprendemos a lidar com ele de forma inteligente, conseguimos planejar e projetar um futuro promissor, tanto na vida pessoal quanto na carreira. No entanto, saber lidar com o seu dinheiro te ajudará a alavancar a sua profissão. Ao definir as prioridades da sua carreira, você será capaz de planejar onde investirá a sua capacitação e desenvolvimento, sem ficar descapitalizada para outras demandas. O trabalho da educação financeira feminina é, antes de tudo, ajudar a mudar a realidade das mulheres brasileiras por meio da educação. Temos que traçar metas e correr atrás dos resultados. Isso influenciará diretamente na capacidade de se livrar das dívidas do cartão de crédito, inclusive, e até a mudar completamente de carreira e conquistar o sucesso. Vamos iniciar os nossos slides para você saber mais um pouco sobre a educação financeira feminina. Vamos falar sobre educação financeira, mulheres e dinheiro e o que pode ser feito para nós minimizarmos os nossos gastos. Segundo a OCDE, a educação financeira é um processo em que o indivíduo faz escolhas conscientes e se mantém bem informado a respeito da economia para, assim, planejar e aplicar a melhor forma de lidar com o seu dinheiro. O uso realmente saudável do dinheiro não vai muito além de pagar as contas, embora essa, com certeza, seja um excelente caminho. Eu falo o seguinte, que educação financeira é igual a conhecimento, habilidades e atitudes.
que vai gerar um bem-estar financeiro. A todo instante, somos surpreendidas por novas contas a pagar e precisamos organizar o nosso dinheiro. Mas será que estamos preparadas? As mulheres vivem mais do que os homens, gastam menos, ganham menos, desculpe, gastam mais e poupam menos para suas aposentadorias. Isso está numa pesquisa de uma revista internacional. A educação financeira parece ser algo que equaliza essas variáveis. E isso pode até ser divertido. As mulheres possuem um papel principal na transmissão de hábitos e habilidades para seus filhos. Desta forma, elas precisam ter mais aptidões, não só para si, mas para as futuras gerações. O estudo das finanças pessoais envolve conceitos e técnicas fundamentais para a existência de uma gestão eficiente da renda de uma família. O grande desafio nesse tema é ensinar e criar a cultura do hábito do controle financeiro. O controle de gastos é muito difícil de se realizar, pois é preciso identificar as questões de cunho emocional que também ofuscam a prática do consumo desordenado. São os pequenos valores que alteram definitivamente o orçamento e as mulheres normalmente não se dão conta destas despesas. É preciso uma mudança de hábitos e podemos iniciar com 5 itens básicos para melhorar as finanças femininas. Temos que monitorar constantemente o estilo de vida em relação à sua renda. Poupar para as emergências. Faça um fundo de reserva. Faça também um bom planejamento e organize-se sempre. Tomar aulas de matemática financeira. Todo mundo pensa assim, quando se fala em matemática é uma dor de cabeça, mas não é verdade. Matemática, quando ela é bem dirigida, quando você tem aquela aplicabilidade, ela se torna muito fácil. Para saber lidar com juros compostos, então, é uma maravilha. Então, matemática financeira é uma excelente dica. E começar a investir para o futuro. Isso, normalmente, a gente nunca está preparado, mas é uma dica muito importante. É um hábito que a gente tem que mudar. Porque se você não investe no seu futuro, como ele será? O trabalho da educação financeira feminina é, antes de tudo, ajudar a mudar a realidade das mulheres por meio da educação financeira. Temos que traçar metas e correr atrás dos resultados. Isso influenciará diretamente na capacidade de se livrar das dívidas e até mudar os hábitos e conquistar o sucesso. Eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu faço palestras sobre educação financeira, principalmente para as mulheres, eu sempre cito, na realidade, uma frase do especialista, que inclusive também faz apresentações, e a gente dá junto palestras de educação financeira. É o especialista Luiz Oxendorf. Ele diz o seguinte: saber planejar bem as finanças pode parecer grande diferença entre conseguir ou não realizar objetivos com mais facilidade. Não é uma simples atitude de redução de gastos. Existem métodos, processos e técnicas para cuidar bem do seu dinheiro. Quando não dominamos um assunto, é preciso recorrer aos estudos. Existem escolas de educação financeira, serviços de aconselhamento, entre outros. E essa atitude pode fazer toda a diferença para se ter uma vida plena e financeiramente saudável. Então, agora nós vamos entrar na educação financeira, especificamente dita. A gente vai começar a aprender a melhorar as estratégias. Poupe uma parte da sua renda todo mês. É importantíssimo que todos comecem a construir uma grande, aliás, é importante que nós comecemos a construir uma garantia o mais cedo possível.
evitar dívidas e comprar sempre à vista. Se você tem uma dívida, trabalhe para se livrar dela. Isso é muito importante também. Tem uma reserva para emergências. Outro ponto importantíssimo nessas nossas estratégias. Melhorar todos os meses, evitar dívidas e criar uma reserva de segurança. São atitudes fundamentais. Fundamentais. Próximo passo, empoderamento feminino. Empoderar é dar poder. Empoderar é uma ideia de... A ideia de empoderar não é só estética, mas também política. Fortalecer a autoconfiança. Diga não ao consumismo. Se você não consegue ter dinheiro sobrando no fim do mês, porque não resiste a uma compra, saiba que tudo à sua volta é feito para que você haja desta forma. Quando você toma consciência disso, você assume o controle. Portanto, não compre por impulso. É recomendável ter uma noite de sono tranquila, para poder você ter uma reação entre o desejo e a ação da compra. Muitas vezes, você até sai da loja e já terá se conscientizado de que você não precisa comprar aquela determinada coisa. Seja responsável pelo seu dinheiro. Mulher empoderada é responsável pelo seu dinheiro. É importante você saber de tudo o que faz com o seu dinheiro. Até mesmo aquelas taxas dos bancos. Essas taxas que são mensalmente parecem baixas, fazem com que você acabe deixando de economizar ao longo prazo. Isso também é muito importante. E tenha o controle dos seus gastos. Sempre. Quando você sabe exatamente no que você gasta o seu dinheiro, o controle ele fica muito maior. Dessa forma, você consegue enxergar melhor por onde as suas economias estão escapando. Anote tudo, porque é através dos pequenos gastos que você se perde. Não se esqueça. São as pequenas coisas que você gasta no cafezinho, por exemplo, você deve ter multiplicado pelos dias da semana e assim por diante. Por isso, quanto maior o controle, mais fácil será gastar apenas com o necessário. E o próximo é capacidade de engajamento. Capacidade de engajamento é superar obstáculos, é superar seus medos, suas crenças, saber que você faz parte de um grupo e que você não está sozinha. Usar uma ferramenta adequada, de fácil uso e entendimento, isso é uma das coisas que que pode ser feito para você aprender cada vez mais na educação financeira, a se educar financeiramente, a capacitar-se. Não vamos esperar as políticas públicas e boa vontade de terceiros. Não é verdade, poderosas? Então, surpresa! Já já vocês terão especialistas em cálculos de juros, vocês serão especialistas em cálculos de juros, comparações de investimentos, de índices, etc. Duvida? Então veja isso. Eu coloquei aqui na tela o que pode ser feito. Você tem dentro de um site do Banco Central tudo o que você precisa saber sobre matemática financeira, na prática, simples assim. Você entra no site, vai lá em Cálculo do Cidadão e você baixa várias planilhas, vários cálculos, estilos de cálculos. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês essa maravilha que é esse cálculo ao cidadão. Por exemplo, eu tenho uma dúvida com aplicação com depósitos regulares. Ele vai me dar direitinho essa simulação. O cálculo do número de meses, o cálculo da taxa de juros mensal, o cálculo do depósito regular, o cálculo do valor obtido ao final. Interessantíssimo. E existem outros tantos cálculos, como, por exemplo, financiamentos com prestações fixas.
Quando você usa o financiamento, você tem também o cálculo do número de meses, o cálculo da taxa de juros mensal, o cálculo da prestação e até o cálculo do valor financiado. Simples e prático. Tem um outro tipo de situação também que você pode fazer, que é o valor futuro de um capital. Também muito tranquilo, onde tem todas as informações. Você só precisa botar lá o número de meses que você quer, a taxa de juros mensal, capital atual e o valor obtido no final. Você vai encontrar assim também em um pulo. Muito prático. Muito prático. E o mais importante, que eu momentaneamente acho, por conta de que é o mais utilizado, que é o correção de valores. Esse daí é um dos mais buscados, é um dos mais acessados, é onde você praticamente encontra o índice de preços médios, você tem algum honorário para você reajustar, tem TR, tem muita coisa, é muito interessante, muito mesmo, tá? Correção de valor por índice de preços, você tem também correção de valor pela TR, você tem também a correção de valor pela caderneta de poupança, e assim vai. Correção de valores também pela taxa Selic, CDI, muito bom. Então, é um site que pode ser desmistificado, desvendado, você baixa esses tipos de cálculos, interessantíssimos, e que vai fazer uma grande diferença, vai fazer com que você fique, como dizem, fera no assunto. Muito bom mesmo. Baixa lá e depois vocês me contam se vocês não gostaram de mexer e de brincar com esses cálculos. Vou pegar aqui a nossa próxima. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Quando você tem tudo à sua mão e você já está dominando o assunto, então o que pode ser feito? Desmistificar. Desmistificar definitivamente não é um bicho de 7 cabeças. Use e abuse da ferramenta. Depois, tire onda. Tire onda, você sabe tudo. Então, o que pode ser feito? A participação global da mulher, tanto na produção de riqueza como no consumo, tem sido crescente a tal ponto de ser considerado um fenômeno, quebrando paradigmas, criando verdadeiros gigantes nichos de mercado, a ponto de reformular conceitos de marketing, de formação de opinião, inclusive política. E as finanças femininas são mais complexas? Eu diria que aparentemente sim, pois em um primeiro momento, por questões de costumes e circunstâncias, temos ficado à margem de certas decisões e questões financeiras, em função de muitas vezes sermos sozinhas a criar nossas famílias, seja por viuvez, divórcio ou abandono, ou mesmo por ser mãe solteira. E tão poderosas. Temos que tomar as rédeas de nossas vidas, não é verdade? Utilizar de nossas habilidades natas, desenvolver novas habilidades, buscando informações, utilizando as fartas tecnologias que estão disponíveis, de toda orientação e treinamento gratuita e disponível. Mais do que nunca, o mundo depende que nós, mulheres, façamos a nossa parte. E não é como dona de casa, mas sim participando deste mundo globalizado e complexo, onde as mulheres têm feito a diferença, tanto como pesquisadoras, cientistas, líderes de conglomerados, de países, inclusive de primeiro mundo. Eu coloquei aqui 2 exemplos bem fortes: Angela Merkel, que é da Alemanha, e a Michelle Obama, dos Estados Unidos. Eu também coloquei aqui a capa, né, uma chamada do jornal Globo, onde ele mostra as 5 mulheres líderes mundiais.
E até eles colocam aqui que é com a qual Trump terá que conviver. E nesse outro espaço, eu coloquei também uma pesquisa da revista Forbes, onde eles colocam aqui, informando aqui que a chanceler alemã Angela Merkel, ela mantém o primeiro lugar pelo 8º ano consecutivo. Sabe o que é isso? 8 anos como a número 1 é muita coisa. Não é para qualquer um, não, né? Ou mulher empoderada. Christine Lagarde, que é diretora do Fundo Monetário Internacional, ela ficou em 3º lugar nessa pesquisa da revista Forbes. Anna Brandt, em 91º, e a Zweig Scheichwork, em 97º. Então, assim, são mulheres que realmente têm muito o que falar. E o que pode ser feito? Eu, a nível de Brasil, eu escolhi 5 mulheres também empoderadas. 5 mulheres que eu sigo, que eu tenho aqui, assim, eu acho que elas são um exemplo a serem seguidas. A Luísa Trajano, que é um forte exemplo na liderança feminina brasileira, ela transformou uma pequena rede de lojas em uma das maiores marcas do mercado. Há mais de 25 anos, ela está à frente da Magazine Luiza, e que é uma loja grandíssima, né? Enorme, e eu entendo que ela é um exemplo forte de empreendedorismo e de sucesso. Tem a Sheryl Landberg, que ela é a chefe operacional do Facebook desde 2008. Outra mulher também fantástica. Sheryl tornou-se a primeira mulher a ocupar a alta posição de dentro da companhia. Além disso, antes de entrar no Facebook, essa empresária de sucesso trabalhou como vice-presidente de vendas globais e operações online no Google. Então, não é para qualquer um. Para isso, também tem a Cristina Junqueira e a Oprah Winfrey. A Cristina Junqueira, ela é cofundadora e vice-presidente da Branding e Desenvolvimento de Negócios do Nubank. A Cristina é um exemplo de como executar grandes ideias. E em uma parceria com 2 colegas, que é o David Vélez e Eduardo Bibler, executou um projeto que se transformou em uma das maiores startups brasileiras. Lógico, a Oprah Winfrey não é brasileira, claro. Ela, além de um exemplo de uma carreira brilhante no mundo inteiro, a Oprah, ela é a representatividade da luta de minorias como as mulheres negras. Eu tenho o maior apreço e consideração, eu sou fanzoca mesmo da Oprah, né? É uma pessoa de origem humilde, passou por dificuldades e deu seus primeiros passos como repórter de um jornal nos Estados Unidos. Ela é reconhecida pela luta e conquista no mercado televisivo. Eu entendo, assim, eu coloco ela, que eu sou fã de carteirinha, eu acho a Oprah o máximo. E a próxima é a Paula Belízia. Ela é CEO da Microsoft Brasil, possui experiência de 1 década na Microsoft e 2 anos na Apple Brasil. Também é uma grande referência feminina no mercado tecnológico brasileiro. Paula defende maior diversidade no mercado e espaços para igualitário entre os gêneros. Ela está à frente da Microsoft, trabalha com campanhas voltadas para a inclusão de mulheres no setor tecnológico, como, por exemplo, Meninas Podem Programar. Para isso, tem tantas outras também aí, que são mulheres de garra, de fibra, que a gente sempre tem muita coisa a aprender com elas. Voltando à nossa grande frase de o que pode ser feito, eu complemento aqui com uma pesquisa feita em 2007, onde diz que a mulher precisa buscar aconselhamento orientado para os estágios da vida, particularmente quando encarando mudanças no relacionamento, como separação, divórcio, morte do parceiro, licença maternidade ou pausas para criar os filhos. E empoderamento é a palavra, muito badalada. Todo mundo hoje em dia fala de empoderamento feminino, tá?
ele requer das mulheres a capacidade de engajamento em atividades produtivas que permita-lhes autonomia. Então, atitude é tudo. Atitude é a palavra. A palavra. Então, temos que tomar rédeas das nossas vidas. E, para isso, precisamos somente de nós mesmas. E aqui vai as considerações finais. Eu digo que educação financeira é uma dimensão do KSA, que eu traduzo isso para conhecimento, habilidades e atitudes. Isso tudo vai transformar, vai gerar um bem-estar financeiro. Dentro das minhas considerações finais, eu fiz o destaque das mulheres e dinheiro. Mulheres e dinheiro. Vidas financeiras mais complexas. A gente estamos hoje num mundo onde existe uma desigualdade muito, muito grande, social, principalmente. Então, eu queria dizer, dentro dessas vidas financeiras mais complexas, você não pode ter a mesma atitude que você tem uma pessoa que tem uma grande fortuna, uma pessoa que não tem. Então, há essa desigualdade. E as coisas são mais complexas porque a pessoa que tem uma baixa renda, e tem aquela dificuldade de guardar o dinheiro, de fazer as suas contas, tem um maior endividamento, tem a ver com o cuidar da família, tem a ver com comprar menos, digamos assim, né? Então, a vida financeira mais complexa, ela tem que ser estudada, todas as nuances, de um lado e do outro. Necessidade de literacia financeira ou de educação financeira. Nós temos que nos educar. Temos que ter uma educação financeira bem proativa, né? A gente entra no nosso dia a dia, a gente tem que ter um estudo de tudo que a gente faz, de tudo que a gente gasta, de tudo que a gente planeja, e está dentro da educação financeira. E através das mulheres, nós consideramos as nossas famílias. A gente pensa nisso pelo seguinte: nós somos mulheres, nós somos empreendedoras, nós somos mãe, nós somos pilares, muitas vezes, das nossas famílias. Então, temos que ser realmente consideradas. Dentro disso, o que pode ser feito? Inclusão financeira e equalização de gêneros, atenção à riqueza das mulheres, estímulo às pesquisas nas universidades. Eu vou falar basicamente aqui da atenção à riqueza das mulheres. Desde muito tempo, quando a gente fala de educação financeira, ou então quando eu faço algum acompanhamento financeiro, a grande maioria são mulheres. E a grande maioria dessas mulheres, elas são mulheres com maior idade. E sempre tem uma história muito parecida. São viúvas, onde antes delas enviuvarem, quem tomava conta de tudo eram os maridos, elas não detinham o conhecimento dos valores que eram recebidos, e de repente caiu no colo essa herança, e elas não sabem gerir. Então, elas vêm pedir um aconselhamento de como proceder, até para não serem enganadas, até para não serem ludibriadas, para não fazer nenhuma aplicação que tenha perda, né, que não dê resultado positivo. Então, a gente sempre faz esse aconselhamento. E essas mulheres que a gente chama hoje que é terceira idade, mas eu acredito que é a melhor idade, né?
porque a pessoa já tem um grande conhecimento de vida, aprendem realmente a cuidar dessa parte financeira que elas não tinham conhecimento. Por isso que a gente tem que ter uma atenção maior a essas pessoas. Né? Estimula as pesquisas nas universidades, a gente vai, de acordo com o tipo de universidade, o tipo de pesquisa, com até mesmo a boa vontade de aprender, de se tornar uma pessoa mais, eu poderia dizer que bem mais estruturada financeiramente. Eu ia fazer um teste agora, mas antes disso, vamos falar um pouquinho, deixa eu até voltar aqui, falar um pouquinho de necessidades de ter uma educação financeira. Você é uma pessoa, se você é uma pessoa consumista, se você é uma pessoa que não se controla quando você passa por uma determinada loja ou determinado, não necessariamente não precisa ser uma loja de roupas, necessariamente não precisa ser uma loja de maquiagens, mas você, tudo que vê pela frente você compra, você tem que começar realmente a ter uma educação financeira. Porque a maioria das vezes a gente compra por impulso, sem necessidade. Então, essa educação financeira vai fazer com que você tenha uma outra concepção, tenha um outro olhar para dentro de você mesma. E vai até te ajudar a ter atitudes, porque tudo depende da atitude que você toma. Se você coloca na sua mente que você não precisa de tal coisa, você não vai comprar. Se você põe na sua mente que você é a dona do seu querer, tá? E que nada vai fazer com que você mude de ideia, então isso já é uma educação financeira que você está tomando para si. Eu, muitas vezes, quando eu falo quando eu dou alguma palestra, ou quando eu falo para um grupo de mulheres que querem saber como se portar e não gastar tanto, ou até gastar o que não tem, eu sempre falo para elas o seguinte: se você é uma pessoa que compra por impulso, quando você for passar à frente de uma loja e que você olhar e ver uma coisa interessante que você queira comprar, você faça a seguinte pergunta para você mesmo: eu preciso disso? Se a resposta for não, sinceramente, levante, passe à frente e vá embora. Não tem por que ter a segunda pergunta. Se você já responder sim, então vá para a segunda pergunta que você faz para você mesma: eu tenho dinheiro para comprar isso? Então, se você fez a primeira pergunta, se eu preciso disso, foi sim a resposta. E se eu tenho dinheiro para comprar isso e a resposta também for sim, então vá para a terceira. Eu te garanto que essa pergunta você vai. Se você é uma pessoa consumista, você vai dar uma parada nisso. E a terceira pergunta é a seguinte: se eu voltar aqui amanhã, eu vou querer comprar isso? É uma regra das 24 horas que sempre dá muito certo. Porque a maioria das vezes, se você não está precisando, se você faz essa pergunta para si mesma, você vai para casa, no dia seguinte você não volta. A não ser que seja realmente uma coisa necessária. Aí sim, você volta e você compra. Tá? Isso é muito importante. Então, agora vamos como já estamos chegando aqui nas considerações finais, eu quero passar também alguns exercíciozinhos básicos. Ou então, antes disso, até falar se você sabe exatamente. Eu quero te fazer essa pergunta. Você sabe exatamente quanto você gasta? Eu, quando eu estava participando de um curso de coach,
era coach empresarial, inclusive. A pessoa veio para mim e perguntou, para mim não, para a turma inteira, perguntou se eu sabia qual eram realmente os meus gastos. Eu, como uma contadora, né, fui a primeira a levantar a mão e falei, eu sei exatamente o que eu gasto. E aí ela perguntou para mim, como? Ela perguntou para mim, como? E eu falei o seguinte, mas eu sei quanto que eu gasto, eu sei o que eu gasto com educação, com alimentação, com telefone, com a escola dos meus filhos. Ela falou, pegou uma folha de papel, uma planilha bem bonitinha, ela falou assim, põe aqui na ponta do lápis tudo que você gasta. E eu escrevi tudo que tinha na minha cabeça como gastos mensais. Tá? Depois ela recolheu a minha e a de todo mundo, as planilhas de todo mundo, e aí ela foi pegando aquelas planilhas, foi dando uma olhada e perguntou o seguinte, vocês têm certeza que vocês incluíram tudo aqui dentro? Eu disse, eu acho que sim. Aí ela falou assim, quando você vai no cinema, você paga um cartão de crédito ou você paga em dinheiro? Eu normalmente pago em dinheiro, tá? Mas o dinheiro você colocou aqui, quanto você gasta do cartão com o cinema, a pipoca, o refrigerante, quando você vai no shopping, o que você gasta para lanchar na praça de alimentação, quando você vai para o trabalho, você para tomar um cafezinho, você coloca ali o dinheiro, e aí são pequenas coisas que a gente realmente não leva em conta e que são gastos. E aí, quando eu realmente fui colocar na ponta do lápis todos esses gastos que eu não me lembrava, eu vi que realmente o montante quase duplicou de valor. E aí foi que eu tive a real certeza dos meus gastos. Então, a partir desse dia, eu passei a anotar tudo que eu faço, tudo que eu gasto. E existe hoje em dia muitos aplicativos que te ajudam já a você a ter esse controle dos gastos. Eles são gratuitos. Você baixa o aplicativo, você já tem aquela planilha já pronta, você já vai identificando, coloca ali as suas despesas básicas, você coloca as suas despesas básicas e, aliás, despesas básicas não, os nomes das suas despesas e ali você vai controlando tudo. E aí, chega no final do mês, você vai ter realmente o valor dos seus gastos. É fantástico. E a partir daí, você para de gastar com pequenas coisas que você, às vezes, nem percebe. E aquela viagem que você quer fazer, aquela coisa que você quer comprar. Então, ponha metas na sua vida, principalmente. Isso é muito importante. Metas. Eu quero fazer tal coisa daqui a tantos anos. E aí você põe aquela meta, escreve aquilo e você vai em frente. Conseguiu, conquistou, já faz novas metas, já traça novos planos, pensa no seu futuro, pensa no investimento, pensa na sua aposentadoria. E aí, quando você põe tudo isso num papel, você faz todas essas suas metas, aí sim você tem uma dimensão verdadeira do que você quer para a sua vida. E com isso, você vai pensar duas vezes se você vai fazer alguma coisa que está fora desse seu contexto. Fica essa dica, viu? É muito boa. Então, agora vamos um teste rápido. Falando de dívidas, vamos a um teste rápido. Suponha que você deve R$ 1.000 ao seu cartão de crédito. A taxa de juros que lhe é cobrada seja de 20%. Lógico que cartão de crédito não tem uma taxa de 20%. Eu coloquei aqui numerozinhos mais fáceis da gente trabalhar. Esses 20% compostos anualmente, claro. Se você não pagar no vencimento, com essa taxa de juros, quantos anos levaria para que o montante que você deve dobre de valor? Aí eu coloquei aqui 2 anos, pelo menos que 5 anos, entre 5 e 10 anos e mais de 10 anos. Qual seria a sua resposta? Clicando aqui, eu vou ter menos que 5 anos. Esta é a resposta correta. Por quê? A resposta certíssima era, em 4 anos, a dívida será de
R$ 2.073,60, ou seja, o teu valor de dívida dobrou. Então, muito cuidado mesmo com as dívidas, principalmente essas taxas de cartão de crédito. Taxa de juros de cartão é muito, uma coisa que consome muito todo o teu planejamento, todo o teu dinheiro. Porque, veja bem, cartão de crédito é muito fácil. Você passa ali, você compra, você parcela em 10 vezes aqui, você parcela em mais 10 vezes ali. Aí você tem um pensamento que diz assim, eu estou parcelando em 10 vezes, eu vou pagar, não vou nem sentir. Não é uma verdade. Com certeza não é uma verdade, porque você comprando várias coisas, quando você recebe o teu extrato do cartão de crédito, você cai duro para trás. Por quê? Porque de poucos em poucos que você vai comprando e parcelando, fica um montante muito alto para pagar. Então, muita atenção com esses parcelamentos, porque a impressão que dá é que esses valores vão ser diluídos, e na realidade, se você faz várias compras parceladas, o montante fica grande. Isso também é outra dica muito importante. Um outro teste. Você deve 3.000 também no seu cartão de crédito. Eu acho que esse é um dos maiores vilões da história, né? Quando a gente... tem muitas mulheres que até falam para mim assim, eu congelei meu cartão de crédito, eu quebrei meu cartão de crédito, eu não ando mais com meu cartão de crédito. Mas eu sempre falo para elas, isso vocês não precisam fazer. Só dependem de vocês terem atitude. Se você põe um cartão de crédito na sua carteira e você não usa ele desmesuradamente, você não precisa tirar da sua carteira. É só você dizer assim, olha, eu não vou comprar isso, eu não preciso disso, eu só vou comprar o que eu estou realmente precisando. Voltando aqui ao teste, você deve 3.000 em seu cartão de crédito, você realiza um pagamento mínimo de R$ 30 a cada mês. Com uma taxa anual de 12% ao ano, taxa anual, ou 1% ao mês, quantos anos levaria para eliminar sua dívida de cartão de crédito se você não fizer novos pagamentos adicionais? Menos de 5 anos, entre 5 e 10 anos, entre 10 e 15 anos, ou você sempre estará devendo? Vamos ver a resposta? Você sempre estará devendo. O valor de R$ 30 não fará amortização, ele só pagará os juros, pura e simplesmente. Vamos para nosso último teste. Você compra um aparelho que custa R$ 1.000. E para pagar por este aparelho, a você são dadas duas opções. Uma, pagar 12 parcelas mensais de R$ 100 cada. Ou pedir emprestado R$ 1.000 a uma taxa anual de 20%. E quitar o empréstimo com R$ 1.200 em um ano. Qual a opção mais vantajosa? Opção A, opção B, ou elas são equivalentes? Vamos ver a resposta? A opção B. Por quê? Na opção B, os juros é de 1,53 ao mês. Então, essa é a opção B. Pedir emprestado R$ 1.000 a uma taxa anual de 20% e quitar o empréstimo com R$ 1.200 em um ano. E aqui estou eu agradecendo pela atenção. Muito obrigada, eu espero que eu tenha contribuído para um aprendizado sobre a educação financeira. Voltando a falar, mais uma vez, eu sou Ilan Reis, contadora, coach em educação financeira feminina e especialista em imposto de renda de pessoa física também. Além disso, ainda sou mãe de Eduardo e da Natasha. Obrigada mais uma vez e até uma próxima.